Revista CBN. Ciência e Vida. Ciência, vida, estereótipos, corpo, saúde, obesidade, corpo político também. Hoje a gente traz aqui alguns conceitos nesse encerramento desse programa tão especial na CBN 30 anos mais um, né? Hoje é o primeiro dia depois dos 30. E a gente começa talvez a buscar um pouco mais de maturidade em relação a como a gente se posiciona nessa sociedade. Isso passa pelos nossos corpos, isso passa por como a gente olha para os nossos corpos, valoriza a nossa saúde. E eu encontrei esses dias nas redes sociais uma nutricionista que me chamou muito a atenção por trazer uma questão tão diferente. A gente está tão acostumado a falar sobre a epidemia da obesidade na nossa sociedade, como a gente vem se alimentando tão mal também, né, nos últimos tempos. Mas a nutricionista Natália Camarço é uma profissional de educação física, professora universitária também, e vem tratando muito, pelo menos nas redes dela, sobre um tema que é de uma nutrição mais inclusiva, um atendimento mais humanizado, com foco na promoção de saúde em todos os tamanhos. Será que estar com sobrepeso é de fato estar tão doente assim? Eu vou fazer essa pergunta para ela, ela já está em contato com a gente. É a nutricionista Natália Camarço. Natália, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Tudo bem? Tudo ótimo. Você sabe que uma vez a gente fez uma entrevista aqui no Revista CBN sobre saúde e alimentação e um ouvinte me mandou E você sabe que a gente ouve muito ouvinte, né? Ouve muito o ouvinte. E ele me fez uma provocação falando que a gente estava com um comportamento gordofóbico, né? Pela entrevista que a gente estava falando e fazendo, assim, não massacrando, mas colocando toda a responsabilidade em relação a essa questão da obesidade no paciente, vamos dizer assim. E aí eu quero abrir espaço para você explicar para a gente o que você vem pesquisando. Como é que você vem estudando essa questão do nosso comportamento humano e da nossa saúde em relação ao nosso tamanho, ao peso na balança, Natália? Beleza. Primeiro, eu queria tirar um pouco o peso da palavra gordofóbica, sem tirar a responsabilidade, porque todos nós fomos socializados de maneira gordofóbica. A gente sempre viu o personagem gordo sendo representado de forma cômica, né? Sendo, enfim, motivo de chacota. O objetivo nunca é nunca é engordar, né? Sempre é emagrecer, né? A meta de sucesso nunca é uma pessoa gorda, sempre é uma pessoa magra. Os protagonistas sempre são magros. Então, é importante que a gente perceba que nem mesmo a estrutura da sociedade está preparada para comportar pessoas gordas. É uma catraca de ônibus, a coisa mais excludente que eu falo que existe é uma catraca de academia. Naquele primeiro momento ali, a pessoa ela já não se sente acolhida naquele lugar. Então, quando esse ouvinte fala, né, que vocês foram gordofóbicos, eu queria muito que todo mundo se entendesse, inclusive eu, né, que nós somos gordofóbicos e que nós estamos ainda em processo de entender isso, né? Há uns 20 anos atrás, há uns 20, 25 anos atrás, a gente já tem estudos mostrando o quanto essa gordofobia, principalmente vindo de profissionais da saúde, né, profissionais médicos e nutricionistas, isso impacta negativamente na saúde das pessoas, e principalmente na saúde das pessoas gordas e das pessoas que venham a engordar. Não é uma coisa recente, mas é uma coisa que, infelizmente, assim, não chega muito à grande mídia, né? Se fala muito pouco sobre isso e se fala muito mais sobre uma visão muito nutricêntrica, muito voltada para só os nutrientes, só o corpo. Agora, um post que você fez em especial me chamou muito a atenção e acho que foi muito elucidativo. Me corrija se eu estiver errada, tá? Na maneira de explicar. Mas que é também, e reflete muito do comportamento em geral das pessoas, que é olhar para uma pessoa e falar, nossa, como você emagreceu, como se isso fosse um elogio. Ou seja, a pessoa pode estar tomando remédio, pode estar vomitando, pode estar fazendo o que quer, mas tá magra. E aí, o conceito de beleza é muito superficial, enquanto você pode ver uma pessoa que
tem um formato de corpo mais arredondado, seja lá o quê, tem a barriguinha e tal, vamos colocar assim, e tá saudável, come bem, faz esporte e tem aquele biotipo, só que não é sarada, como é um padrão. Então você tem essa questão, olhar para a pessoa e achar que estar magro virou um elogio. Então, colocar isso, e você coloca nesse post que você fez na rede, uma coisa muito legal que era isso, assim, será que essa pessoa que está com sobrepeso não é lógico que a obesidade é um problema, a gente tem que tratar, né, Sim. a alimentação anda muito ruim, mas será que essa pessoa com sobrepeso não é mais saudável do que essa magra, aparentemente magra, mas que está destruída, come super mal, só come salsicha, sei lá, entendeu? Me fala um Sim. pouco desses conceitos, porque quando eu vi isso, me chamou muito a atenção. Eu falei, a gente precisa trazer mais consciência também para a nossa linguagem, para o nosso olhar. O que que a gente está vendo como bonito? Principalmente as mulheres também, né, Natália, ou não? Sim, principalmente as mulheres. Desde sempre, né? Respondendo a tua pergunta primeira, né, que você fez, obesidade é sinônimo de uma pessoa doente, né? Não, assim como magreza não é sinônimo de saúde. É a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro, assim. Porque, como você falou, uma pessoa magra pode ter péssimos hábitos, uma pessoa gorda. E aqui eu queria muito tirar o magra, não é elogio, assim como gordo não é xingamento. Né? Então, uma pessoa gorda, uma pessoa grande, uma pessoa, como a gente quiser chamar, desde que não seja de forma pejorativa, essa pessoa não é doente. Ela pode, eu atendo muitos pacientes, né, grandes, e são pacientes que estão buscando melhora na qualidade de vida, que estão se alimentando bem, que estão ativos, que estão tentando fazer terapia, que estão, na medida do possível, tentando comprar vegetais, tentando, né? E são pacientes que têm muito mais saúde do que muitas pessoas magras que eu conheço, que não dormem bem, não fazem atividade física, que se entopem de café o dia todo e, enfim, né, não gerenciam o estresse. Então, a primeira coisa, para ficar clara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós temos muitos estudos, e isso, enfim, a ciência aponta muitas falhas metodológicas, porque nós temos muitos estudos de associação com sobrepeso e obesidade e doenças, né? Desenvolvimento de outras doenças, como hipertensão, diabetes. Agora, os benefícios que essas pessoas desses estudos têm quando emagrecem, quando a gente está falando de um estudo aí que tem uma intervenção, né? A gente não pode atribuir esse benefício à saúde única e exclusivamente à perda de peso. Por quê? Como que foi feita essa perda de peso? Essa pessoa melhorou a alimentação e ela teve acesso à atividade física, ela começou, enfim, começou a ir no psicólogo, começou a gerenciar estresse e, em consequência disso, ela também teve melhoras na saúde. Atribuir isso ao peso, única e exclusivamente, é um debate tão raso, Tão raso, é tão falho, e ele existe porque ele dá lucro para muita gente, né? Ele dá exatamente. lucro para muitas Vira uma empresas. indústria também, né? Que também é inconsciente. A gente está falando aqui dessa construção. Gosto muito do fato que você é educador, você é formada, né? Tem Uhum. formação em educação física, que é algo que a gente bate tanto, meu Deus, a gente tinha que aprender. Eu falo muito isso até para os meus filhos pequenininhos. Eu falo assim, bom, se você fica, não sei, você me corrige, tá? Pode brigar comigo no ar, que a gente aceita bem a crítica. Mas eu falo, se o cara vive ali na escola, sei lá, 4 horas de aula intelectual, tá aprendendo português, matemática, não sei o quê. O cara tem que ter uma carga horária de atividade física, porque atividade física é vida, é movimento, e a gente está Sim. levando essas crianças a terem um monte de atividade intelectual, e mais ainda, porque aí depois é o quê? O tablet, o celular e tal. Como é que você, como educadora física, vê? Porque você falou aqui da história do sobrepeso ou de estar magro, isso não quer ser indicativo de nada, mas nesse contexto, ter movimento, criar oportunidade de movimento na vida, como é que você vê isso? Talvez é uma chave? Sim, é uma chave porque os estudos estão mais voltados quando a gente vê a taxa de mortalidade em relação ao peso, a gente percebe que, inclusive, a taxa de mortalidade ela é mais baixa, a parte mais baixa ali de incidência de doenças cardiovasculares e outras doenças que desencadeiam em morte, ela acontece ali na faixa de sobrepeso, obesidade. Então percebam que são pessoas que não estão no seu peso ideal de acordo com o IMC.
Mas uma coisa interessante é que essas pessoas, elas morrem menos porque elas são mais ativas, independente do peso. Então, a atividade física, para além do exercício físico de maneira sistematizada, a atividade, o caminhar, o executar funções, o ser ativo, fazer esportes, né, que não necessariamente ir numa academia fechada e levantar peso, mas ser ativo, aumentar a frequência cardíaca mais vezes ao dia. Isso é muito importante. Isso, eu diria que isso é mais importante, e diria não baseado nas minhas ideias, mas baseado no que a ciência vem trazendo, que isso é mais importante do que o peso. Maravilhoso. Posso te pedir uma ajuda aqui com comportamento? Vou virar aqui o quadro, vai Opa! virar comportamento de que revista responde como criar seus filhos. A Luciana, ela mandou uma mensagem aqui no chat, no YouTube, falando assim que a pequena dela, outro dia falou de uma moça que estava acima do peso. E falou assim, mamãe, essa moça é gordinha, acho que eu não gostei do corpo dela. Aí a Luciana falou, fui lá desconstruir esse ideal estético, porque isso é construção cultural. Por que gosta de um do nada? O que a gente faz para ajudar a gente a desconstruir essa imagem e ajudar as nossas filhas a Aham. terem uma visão mais linda dos próprios corpos, como são, de não começarem já, porque eu te falo que as crianças com 4, 5 anos, as mães já estão falando de criança magra é mais bonita que a outra, já estão falando com Aham. 4, 5 anos, e se você é uma mãe dessa, preste atenção no que a gente está conversando aqui agora, se você é um pai desse, que já está colocando isso na cabeça dos seus filhos e filhas pequenos, presta atenção. Como que a gente faz, Natália, na tua visão? Importante você ter trazido a responsabilidade para o pai, porque o que os estudos mostram é que justamente isso, quando os pais têm esse comportamento de falar sobre corpo, de falar sobre a atividade para emagrecer, a comida para emagrecer, não posso comer isso porque vou engordar, como se engordar fosse a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, prefere morrer do que engordar, né? Quando os pais têm esse comportamento, as crianças reproduzem. E isso não é da minha cabeça, isso é científico. Há vários estudos mostrando isso. Então, a primeira coisa que essa ouvinte trouxe é entender que essa criança ela não nasceu assim e falou isso do nada. Ela está reproduzindo isso, ela escutou isso de alguém da família, de alguém do convívio ali. E é importante, de fato, a gente desconstruir, né? Não tem. E qual é o problema de uma pessoa ter um corpo maior, ter um corpo menor? São todos corpos, né? É aquele corpo que São aquela pessoa corpos. tem. Nós Uhum. somos diferentes, nós somos de. Ninguém é igual. Ninguém tem aquele padrão branco eurocêntrico igual o que foi desenvolvido o IMC. O IMC não tem pessoas negras. Sabia disso? Uau, não sabia. IMC, É surreal, né? Como é a essa gente é uma construção. população miscigenada, a gente é uma população extremamente, né, descendente de pessoas pretas, e a gente se baseia, por isso que a gente tem muitas críticas, né? O IMC não deve ser usado como um critério individual. Referência. A gente se baseia num índice totalmente racista, totalmente excludente, que Não a nos ideia retrata. daquele índice era, ai, qual que é o ser humano médio, normal? E ele não nos retrata, e ele não quer dizer nada sobre a saúde. Existem estudos de associação com aumento de IMC e aumento de doença? Sim, mas o que tem por trás disso? Por que essas pessoas estão com obesidade? Elas estão tendo acesso à atividade física? Ou elas estão passando 2 horas e meia no ônibus para ir, 2 horas e meia para voltar, trabalhando 8 horas por dia e moram num bairro que é super perigoso? E aí é bom, Diga aí, as aí não é tão mulheres são fácil mais acordar e sedentárias, meditar, né? né? Hein, Nath? Não é Não é fácil, né? fácil, tá assim, tá super gratidão. Não tem como, E as né? mulheres são mais sedentárias. Será que as mulheres são mais preguiçosas? Ou será que elas estão mais sobrecarregadas, com jornada dupla e tripla de trabalho? E estão Já- com medo de sair na rua porque vai ser assaltada 5 da manhã ou 9 da noite para andar sozinha? Janaína Barros disse aqui nos bastidores, hashtag elas estão exaustas. Elas estão exaustas. Natália, eu não tenho nem que te falar que eu tô assim, tipo, pelo menos umas 15 perguntas mais aqui, mas Nadéja Calado vai me matar se eu atrasar este programa, vai brigar comigo, tá? Temos Ela manifestações tá para olhando fazer aqui pra mim. cobertura hoje, não é Mentira, ela é mesmo? uma vozinha. Não vai brigar, não. Mas, ó, eu vou deixar só. Ó, vamos fazer uma coisa muito legal? Eu vou trazer a Natália mais vezes aqui, se a Natália puder atender a gente em algum outro sábado. O Elton Trindade fez uma provocação aqui pra nós.
que você responde muito bem nas suas redes. Então, Elton, recomendo você ir lá nas redes dela, porque ela fala muito de corpos, de política também. Ele falou assim, ó, mas não vai dar tempo da gente responder, mas vou levantar para você voltar e responder essas questões aí, tal. Ele fala assim, vocês falam que existe essa indústria do emagrecimento, que lucra muito com essa visão. Como se também não tivesse uma indústria que ganha para enfiar comida nas pessoas. Fast food. Ela adorou. Perfeito! Ela vai querer falar. Essa indústria faz assim, ó. Pronto. É a mesma coisa. Na próxima a gente fala É a sobre. tampa e a panela. Você entendeu? É a tampa e a Vamos panela, combinar? uma não sobrevive sem a outra. A gente que tá perdendo nesse negócio aí. Welton, você foi perfeito. A sua pergunta vai ser motivo para entrevista de novo com a Natália. Vou trazer ela, vou gravar e ela vai tentar atender a gente de novo mais um sábado. Querida, eu tô super fã do seu trabalho. Amo o trabalho dos nutricionistas. Acho que a gente tem que, sim, trabalhar para uma população saudável. Se perder peso quer dizer ser mais saudável, vai buscar caminhos, mas isso não pode estar como essa cultura que a gente está colocando hoje em dia. É isso que a Natália está levantando para a gente. É para trazer luz, consciência. Eu estou adorando seguir você, ver o que você posta e sigo te seguindo, tá? E espero você de volta aqui mais vezes. Obrigada pelo convite. Vai ser uma honra voltar. Essa é a trabalho. Natália Camarço. Se você quiser segui-la e ver mais sobre o que ela fala, vai lá. Tem muita coisa bacana pra gente desconstruir isso, principalmente para as crianças. Natália Camarço foi a nossa entrevistada, nossa última entrevistada aqui do Revista de hoje.